Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Nós hoje estamos com uma oferta especial da nossa entrevistada, doutora Maísa, né? Que ela vai sortear esse livro, tá pegando aí, Davi? Ah, sim. Tá? Para você que está ouvindo o programa, aí os critérios durante o programa aqui a gente decide como é que vai ser, né, Paulo? Exatamente. Doutora Maísa de Sá Pitondo Deline, advogada tributarista do escritório CPMG Advocacia e Numeris Consultoria. Mestre e doutora em Direito Tributário pela USP, autora de diversos livros e professora universitária, que eu acho que é o melhor de todos, né? Exatamente. Maísa, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Obrigada, gente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Nós esquecemos de falar o título do programa, né, Paulo? Pois é, nós vamos falar sobre direito tributário, o título está aí em sua mão. Efeitos das decisões do processo administrativo tributário. Tá? Eu já combinei com a doutora Maísa aqui, ela vai começar explicando do básico para a gente o que é o processo administrativo tributário, até chegar na decisão e depois os efeitos dela, né, doutor? Eu gosto da gente falar um pouquinho assim do que é o tributário, né? Porque no início acho que a gente fica nessa dúvida da questão própria da tributação e como que ela chega até mim, né? Então, às vezes, com um aluno de graduação, eu brinco assim: você escova os dentes? O que você fez hoje de manhã? Você escovou seus dentes? Na pasta de dente, tem diversos tributos que incidem ali sobre o consumo, né? A gente tem a tributação sobre a renda, diferentes tributos aí no nosso dia a dia. Então, eu brinco que qualquer coisa que a gente pode falar... E não é o bicho de sete cabeças que a gente acha que não é o né? bicho de sete cabeças, mas precisa de uma orientação certeira. Isso. O pra problema do você direito conseguir tributário, caminhar. que eu sempre falei, é o seguinte: gente, você que é advogado, não se meta no direito tributário do mesmo jeito que você não se mete no direito criminal, fazer júri sem saber. Por quê? Tanto o direito administrativo quanto o tributário, que alguns colocam direito tributário como parte do direito administrativo, financeiro e tal, são técnicos. Então, não é de ouvido, porque o pessoal está acostumado no direito civil que o dia a dia o cara absorve como é que funcionam as coisas e tal. Não. Direito tributário é um direito técnico, com conceitos. Por exemplo, tributo, o que é? Você sabe? Toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor não se possa expressar, que não se constitua sanção por ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu ainda lembro da época que eu mexia com isso, né? O que quer dizer isso, gente? Você escutou o que eu falei, mas não entendeu nada. Por quê? Porque cada uma dessas partículas do conceito é um conceito, um subconceito técnico, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É isso que ela está falando aqui. Não é o cara chegar e falar assim: ó, eu vou cobrar de você um imposto sobre o conhecimento. Não pode, não é isso? Exato. E são questões, a gente tem os tributos em geral, né? A gente pensando só nos impostos, são fatos relacionados a coisas que nós fazemos mesmo. Então, comprar, ter renda, ter propriedade, nós temos diferentes tributos e que estão divididos aí entre os diferentes entes. Então, eu quis falar dessa forma porque a gente tem prestação de serviço, ISS está com o município hoje, né? Pensando fora da reforma tributária. Eu tenho uma propriedade de imóvel, eu vou transferir o imóvel, ITBI, fica com o município. Eu tenho um carro, propriedade veículo, aí é com o Estado. Eu circulo mercadoria, tenho mercância, que é algo que com a reforma tributária não teremos mais. Mercância, ICMS, Estado. Eu faturo, eu emito uma fatura, PIS e COFINS. Eu afiro renda, eu sou trabalhador, recebo um valor, renda, vai para a União. Então, tudo que é um fato nosso, que nós fazemos, e o empresariado muitas vezes fica perdido. E eu vou te falar que esses dias para trás eu estava pensando exatamente em fazer até um curso para o empresário saber navegar no direito tributário. Por quê? Isso é extremamente importante, porque para você tomar uma decisão de qual vai ser o valor da sua fatura,
Não basta você saber o valor do seu serviço. Você precisa mensurar ali quais são todos os tributos que vão incidir, qual é o valor que você vai poder cobrar. O custo tributário é muito importante. Se a gente mensura ele para menos, se eu calculo ele um pouquinho para menos, Você quebra. você toma um É prejuízo isso, enorme. é isso que eu ia falar. O empresário, se ele não sabe calcular isso no preço dele, ele não vai conseguir ter lucro nunca. E Quebra, isso, ou né? então quebra os outros. Que E são, outra coisa que eu quero falar, complementando o que o Flávio estava falando, que eu acho que é fundamental, é a questão não só do advogado não poder se aventurar no direito tributário, mas como também o contador não pode se aventurar. Porque o contador é contador, ele sabe onde vai incidir, sabe emitir lá, tudo bonitinho, calcular. Mas discutir questões tributárias tem que ser um advogado. Especialista. Quando eu mexi com o tributário, eu até falava, contador que fica discutindo a subsunção tributária, ou então se é devido ou não, como que é devido ou não, saia fora dele, porque ele vai te enterrar. Porque ele tem que seguir as normas de acordo com o que está na Receita. Com todo respeito, não estou falando que... Mas é a função dele. Mas É fazer cada um na sua escrituração. área, né? Contabilidade é a ciência pela qual se estuda e registra a evolução do patrimônio. Então, o que é? Estuda e registra, ele não discute. A discussão cabe a nós, advogados. E muitas vezes a gente olha, porque assim, enquanto contador, a gente, meus sócios são contadores. Uhum. Eu me juntei com contadores excepcionais para a gente fazer um negócio diferenciado, que ali é o jurídico e o contábil. E exatamente nesse sentido, porque muitas vezes o contador ele tem que ser excessivamente conservador e aí ele fica olhando as normas da Receita, solução de consulta, instrução normativa, e aí ele foca naquilo, ele foca só naquelas normativas e que normalmente nós temos discussões relacionadas àquilo. E aí eu vou dar um exemplo assim, muito basal, que é o caso do PIS e COFINS, por exemplo. O termo que a lei usou para tomar crédito de PIS e COFINS, quando a gente está falando de uma sistemática que tem, que é a não cumulativa, enfim, isso daí pode ficar até para um outro podcast, mas quando a gente usou, a lei usou o termo insumo. Aí ficou, o que é insumo? A Receita Federal usou um termo restritivo, ela falava que só aquilo que encostava na Que produção. incorpora no produto final. Que bate na produção, que era o entendimento dela. Só que PIS e COFINS não é sobre produto só, é sobre serviço também. Sim. Então, desenvolveu-se de que, olha, PIS e COFINS, o racional é outro. Então, o termo insumo. E aí, se você tivesse só com o contador, o que está na instrução normativa é aquilo que bate no processo produtivo. Se você... A visão dele é mais engessada, né? Mas a visão ela é Presa, voltada para o que a Receita Federal fala. E a Contador nossa... não é para criar problema para a empresa, é para Exato. criar solução. E a relação jurídica nossa, a relação jurídica tributária, ela não está saudável, né? A gente precisa de ter uma construção de uma nova relação jurídica tributária, que inclusive é o que eu tenho buscado nos meus estudos, é essa tentativa de melhorar a relação jurídica tributária. Engraçado, só deu um exemplo, isso há 20 e tantos anos lá atrás, quando eu advogava ainda, a gente tinha parte de recuperação de crédito, principalmente de ICMS, por causa desse conceito. A Receita não aceitava, por exemplo, você utilizar o crédito ICMS sobre a gasolina que você utilizava na pá carregadeira no processo produtivo. E outras embalagens e outras do meio do processo. Refratário é um que... Não aceita. Então, são essas as questões tributárias. O tributarista também não está inventando, criando um esquema, eu gosto muito de falar isso, para fazer uma evasão fiscal. Não, ele quer aproveitar dentro da lei, porque no Estado Democrático de Direito, cada um interpreta a lei da forma que quiser. É lógico que tem as instituições que têm a palavra final, que é o Supremo, que é o STJ, que é o Judiciário. Agora, a Receita dá a interpretação dela, inclusive administrativa, e nós, tributaristas, eu já não sou mais, mas os tributaristas têm uma outra visão, que é o que? Esse termo que está sendo utilizado aqui está sendo restringido para uma norma administrativa da Receita, e a norma administrativa não pode criar obrigação nova ou então fazer corte de obrigação que está na lei.
lembrando, a Constituição fala, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Não é em virtude de decreto, não é em virtude de portaria, não é em virtude de... Então, esses instrumentos, eles têm que seguir aquilo que está a norma da lei. O Geraldo Talib, ele brincava muito com isso, porque ele queria... O Geraldo Talib é um doutrinador de direito tributário, isso. E ele brincava muito porque ele fala que portaria para porteiro. E a Constituição é porque ele tentava sempre vangloriar a Constituição. E a questão não é que a portaria para porteiro, gente. A gente tem a Receita Federal tentando orientar de uma forma. Só que essa orientação não necessariamente é a forma que é mais palpável para o próprio empresário, né? A gente tem diferentes interpretações. A nossa legislação, ela é muito ambígua, ela tem diferentes formas de ser construídas, né? Então, eu estou usando o termo aqui ambígua, mas é isso, ela é confusa. Mas eu posso extrair do mesmo texto diferentes interpretações. O fiscal, ele dá uma interpretação no ato. Profisco. E o ato é pró-fisco. Ele exerce exatamente a uma função dele administrativa. É buscar realmente situações que estejam fora daquilo ali. Exato. Então ele não está ali para ajudar ninguém, ele está ali para apontar o que ele viu de errado. É isso, né? Que no conceito. Porque a gente tem uma coisa de que fiscal está perseguindo o empresário. Atividade administrativa plenamente vinculada. O que é? Ele só pode fazer o que está na lei. Então, lançamento, o ato pelo qual a autoridade fiscal calcula o imposto devido, fala qual que é a base de cálculo, a alíquota, os dados do contribuinte e gera uma notificação que aí, a partir dali, você entrou no mundo tributário. Exato. E aí, como é que você faz? É técnico. Só um parêntese antes de eu te pedir para explicar isso, que é o seguinte, ela explicou o tributo, que é o imposto. Imposto é um tributo que você não tem a vinculação direta de uma atividade estatal a ele, tá entendendo? Então muita gente fala assim, eu pago imposto, eu tenho direito a isso, aquilo, aquilo outro. Não. Eu pago PVA, minha rua tinha que estar cansada. O imposto é para cobrir as despesas da máquina, porque se você não sabe, tudo que você tem é legitimado pelo Estado, tá, fiote? Então é o seguinte, o patrimônio que você acha que está agarrado em você, então, numa canetada, pode mudar o regime da fruição do seu patrimônio. Então o Estado está ali para garantir o status coexistente. Isso daí é a doutrina de Weber e tal. E o tributo, gente, é muito nessa questão assim. Por que eu pago? Por que a gente paga tributo? Nós pagamos o tributo não é porque a gente quer, que é a questão do compulsório. Eu não quero pagar tributo, não é uma coisa que eu estou a fim de fazer. Eu pago o tributo porque a lei me mandou pagar. E por que a gente paga? Para financiar o Estado. E aí tem uma série de doutrinas assim, não, porque o Estado tem que ser máximo, o Estado tem que ser mínimo, temos diferentes questões, posições políticas. Mas pensando estritamente no que é o tributo é para financiar a atividade do Estado. Que é a única grande certeza, são duas grandes certezas que a gente tem na vida, né? Essa tributarista gosta de falar. Uma é que você vai morrer, a outra é que você vai pagar tributo, velho. Eu acho que ele tá ficando com saudade do tributo. Eu acho que ele me trouxe pra cá pra ele lembrar. Seja o regime que você tiver, você vai pagar tributo. E aí, o que eu queria que a senhora falasse, também, é um parêntese aí, não é o foco, mas é o seguinte. Nós temos IRC de pedófilos e outros tipos de crimes. Aversão. Mas os crimes tributários, eles estão mudando, mas eles sempre tiveram uma leniência de toda a sociedade. Você pagar tributo caro, se você está em um mercado competitivo que todos os seus clientes, todos os seus concorrentes estão pagando, aquilo dali sai no custo. Agora, pega determinados segmentos em que o cara não paga o tributo, só nega. Ele vende mais barato, ele quebra a concorrência toda. Então o tributo também tem essa função regulatória do próprio mercado. Que é o que eles estão tentando mudar com a reforma tributária, né? A reforma tributária é muito porque nós não sabemos o quanto nós pagamos. Então eu brinquei da pasta de dente, porque dentro da pasta de dente tem diferentes tributos, o ICMS, o IPI, tem diferentes tributos naquela pastinha de dente. E agora a gente vai saber, que é o racional do IVA, que é a da Europa, vamos saber com o IBS e CBS o quanto nós pagamos de tributo.
Então, a gente pode fazer um podcast inteiro de reforma tributária, porque... Isso eu quero, já vou marcar. Tá? Esse daí vai ser Eu problemático. adoraria. Mas, pensando agora, o que a gente vai ter é realmente saber o quanto nós pagamos. E isso ajuda também na fiscalização das pessoas que participam dentro da cadeia. Porque muitas vezes eu vendo para o Flávio vende para a Paula vende para outra pessoa. E vai haver uma fiscalização da cadeia para que saiba se todo mundo pagou e se todo mundo pagou a mesma coisa. Hoje não é assim. ICMS tem regime diferenciado, tem Simples Nacional, tem diferentes formas que podem fazer e sonegadores. Óbvio que isso daí, eu fui falar na PGFN esses dias para trás e eu falei para eles, olha gente, não é todo mundo que é sonegador. Nós não estamos dentro de um sistema sonegador, mas precisamos combater a sonegação. Inclusive eticamente. Exatamente, até nós, os profissionais, não podemos garantir que isso se perpetue, porque quando paga diferente, ele contamina o sistema. Você me fez lembrar uma coisa que é genial, assim. Bárbara, minha filha, tem 18 anos. E eu tava com ela outro dia numa loja, não lembro onde que era, ela olhou e falou assim, mãe, por que emitir nota fiscal evita sonegação? Olha pra você ver, uma menina super instruída, culta, inteligente, já tá na faculdade, não tem a menor noção de como que funciona o sistema. Agora, se Bárbara tem essa dúvida, você imagina a grande massa da população brasileira. E a gente não é treinado, né? Eu, pelo menos, até na faculdade, eu não sabia ser empreendedora. Eu não sabia quais são os valores, o que é que está na nota, o que eu tenho que fazer. E aí a gente fica muitas vezes vendido. Porque o contador falou que eu tenho que fazer daquela forma, você fala, tá bom, tem que ser dessa forma, você não fica com essa falta de crítica em relação ao ponto. É total falta de conhecimento mesmo. E isso é muito preocupante, porque muitas vezes isso pode gerar a problemas muito graves. Inclusive de crimes tributários. De crimes tributários, de sonegar. Eu tive caso recente disso, exatamente de confiar excessivamente numa contadora que falou que poderia fazer uma dedução fiscal. Pode fazer. Ou então falando assim, você é burro, você não sabe calcular. E isso, gente, não é uma coisa... duvidem, critiquem, prestem atenção, porque a gente infelizmente tem que confiar, tem que construir um relacionamento, mas duvidem daquelas soluções prontas, soluções que foram feitas mágica e que fala assim, não, você não vai pagar tributo aqui não, pode ficar tranquilo. Isso não daí existe. E uma coisa que a gente estava existe. conversando semana passada, a gente fez um podcast sobre holding. Uhum. E ela falando que a questão do holding é muito mais tributária do que familiar ou sucessória. Sim. E que é uma questão de análise mesmo. E que as pessoas estão vendendo pacotes prontos de holding Que vai virar iludindo as pessoas. Exatamente. Iludindo as pessoas que elas não pagarão tributo. Eu brinquei no início que eu falei assim, ó, pra mim, que era chamado até para a entrevistada falar, que ela tá falando que a gente dentro de uma programação e tal, papapá. Eu falei, o que estão vendendo hold aí como isenção de pagamento de tributo. A solução para todo devedor contumaz é você montar uma hold e fugir da receita. Não funciona assim. O Estado já está de olho nisso. Lógico, o Estado já está. lógico. Todos os níveis, tá, gente? Município, Estado, Federal, tá todo mundo já de olho nessas. Não, vamos fazer assim, vamos fazer um empréstimo, só que na verdade é uma doação. Tudo isso é algo que antes pode ser que dava certo, mas que agora, com o sistema de troca de informações, não vai mais dar certo. E aí vai acontecer para iniciar o processo, até porque tem que incluir aqui o que a gente vai falar, que é o auto de infração. Nós temos duas formas do fiscal atuar. A primeira forma é quando o fiscal ele revisa, porque grande parte dos tributos hoje que a gente tem no nosso sistema são tributos que a gente, na parte técnica, fala que é um tributo sujeito ao lançamento por homologação. O que é isso? É quando o contribuinte precisa de falar para o fisco tudo que ele fez e mostra para o fisco o quanto que ele acha que ele deve. E aí ele calcula. Então, pensando aqui no imposto de renda pessoa física, o tradicional, né? Assim, antes de ser dado hoje, porque agora é quase sempre já dado quanto. Mas você
Mostra para o fisco o que você teve de operação naquele ano, o que você fez, quais foram as deduções que você teve de saúde, o que você teve de dedução de educação. Você informa para o fisco tudo que você fez. Chega no final, apura um valor a pagar e você paga aquele valor. Pode ser, e isso daí na perspectiva da pessoa física, que eu estou dando um exemplo para vocês, mas pode ser também na pessoa jurídica, que declaração SF, SPED, a gente tem diferentes formas de declarar para o fisco a forma que você entende que você está certo para pagar o tributo. ICMS, mesma coisa. Então você chega e informa para o fisco quanto que você deve e paga. O fisco pode ser que revise essa declaração e olhe lá e fala assim, opa, peraí, você falou uma despesa médica aqui que você não me mandou nota fiscal. Ou ele te fiscaliza, te pede documento, você não envia os documentos. Ou, eventualmente, o sistema, que é o que vai acontecer muito agora, o sistema trocou, olhou o sistema, aqui está falando que você tinha 200 mil que você informou, só que o outro informou 500 mil. Opa, peraí, não é 200 mil, é 500. Você tem que informar os 300. O fisco hoje tem chamado o contribuinte para retificar, principalmente na parte da pessoa física e também na jurídica. Mas o estadual e o municipal ainda não estão com essa familiaridade tanto de pedir, chamar. Opa, peraí que você errou. Mas muitas vezes você erra na sua apuração. Às vezes eles chamam de fazer uma denúncia espontânea, né? Exato. E muitas vezes, denúncia espontânea é quando é aquele que você paga antes do fisco te cobrar. Sim. E além disso, a gente tem essa possibilidade da fiscalização eventualmente ver que você achava que realmente tinha um crédito, que você realmente estava correto, só que você, por interpretação, sua interpretação foi uma, a interpretação do fisco é outra, e ele vai lá e fala com você que você, na visão do fisco, está errado. E aí lavra o auto de infração. Então o auto de infração, que é o lançamento de ofício que o Flávio bem colocou, é quando o fisco fala o quanto que você deve, o porquê que você deve. Então, IPTU é um tributo sujeito ao lançamento de ofício, ele não é por homologação. Mas eventualmente pode ser que ele considere uma base de cálculo errada. Então mesmo que venha a guia lá bonitinha para você pagar, pode ser que você veja naquela guia e fale assim, opa, não, peraí, o valor do meu imóvel está muito acima do valor de mercado. Esse valor que eles colocaram aqui está errado. Então eu quero discutir isso. Isso aconteceu com o cliente da Paula. Recentemente. O lote ele tinha tipo 600 metros quadrados, só que tinha uma sobra de lote e o lote foi para 700 metros quadrados. Mas isso daí não foi alterado no registro nem nada. O município, através de drone e tal, fez a nova medição, falou, esse lote tem 700 metros quadrados, você tá dando cano em 100 metros quadrados aí, tem 20 anos, vai cobrar, lançou os últimos 5 anos. Entrou com recurso, falou, o registro é que fala o tamanho do lote e tal. Vocês não podem fazer um lançamento sem ver a propriedade do imóvel. Não, pode ser que a propriedade era de outro, né? Ele pegou ali como se fosse tudo do mesmo. E é isso, exatamente. Então, assim, eu tô falando do tradicional, que é quando o fisco revisa o nosso, né? Que é o que acontece em regra. Mas IPTU, reflexo, né? ISS também é possível da gente fazer esses tipos. O problema Deixa eu só... Desde que você tenha um advogado para te orientar. O parente é sempre... Eu falo essas questões tributárias, administrativas, porque não dá para cara ir de ouvido. O cara tá me devendo 5 mil reais e tal, eu vou lá no juizado e vou pegar. Não, gente, é técnico. Não é de orelha, não é de ouvir falar. É técnico, se cumpriu, beleza, é válido e é imposto a você, obrigatório. Se não tá, é nulo. Mas a nulidade tem que ser declarada pelo juiz. E precisa ser discutida. E é isso que é o ponto que a gente fala. Porque muitas vezes esse auto de infração vai vir uma notificação te falando por que você deve, qual é a razão pela qual você deve. Então eu vou dar o exemplo do federal, que é o que eu tenho mais familiaridade pelo fato de eu ter atuado no CARF, que é a segunda instância dentro do processo administrativo.
Então, o que acontece? Você recebe um auto de infração e aí o fiscal lá te coloca o que é que você errou, quais os documentos que ele se baseou, e ele lavra um auto de infração, identificando lá o porquê disso. Você olha aquilo, pode ser que tenha erro de cálculo, pode ser que tenha erro de construção lógica, que o fiscal pegou um dispositivo legal que não tem nada a ver, que não é esse dispositivo legal que é o caso de vocês. Tem eventualmente interpretação diferente. Então a gente tem diferentes questões que podem ser levadas a uma discussão administrativa. Sem gerar um processo criminal. Sem gerar, não, e até porque uma das questões ótimas do processo administrativo, tá? 2 pontos positivos demais. Um é que eu não preciso apresentar garantia para suspender a exigibilidade do crédito. O que isso quer dizer? Aquele auto de infração que chegou e te cobrou R$100 mil, se você apresentou defesa administrativa na forma da lei, o crédito vai ficar suspenso e você vai poder obter certidão de regularidade fiscal. A Receita Federal ou a Receita Estadual aquela discussão. Não pode te colocar aquilo como uma pendência e começar a te cobrar e levar aquilo para execução fiscal. Aquilo pode garantir a certidão de regularidade, inclusive para você participar de licitação. Então, deixa eu complementar. Contador não é o ideal para fazer esse tipo de recurso, de discussão. Tem que ser advogado, né? Porque eu tenho muitos casos que eu posso te contar de pessoas que chegaram aqui já depois de transitado a esfera administrativa, você não pode mais discutir, aí você vai para o judiciário já com de muleta. Você já entra já perdendo, tomando já transitou, porque é a oportunidade de você construir e discutir com pessoas que sabem tributário, gente, porque hoje um problema que nós temos é o judiciário, ele não gosta muito do direito tributário, ou quem gosta acaba ficando sobrecarregado. Então, isso é uma questão porque o judiciário nem sempre está conseguindo analisar detidamente, verificar todas as questões. Então, o que normalmente vem dentro de uma defesa, e aí eu não estou falando de todos os contadores, tá, gente? Mas, óbvio, dentro de uma perspectiva que normalmente vem, é erro de cálculo. Só que pode ser que não era só erro de cálculo. O erro de cálculo é um dos argumentos essenciais e que grande parte de defesa administrativa favorável. Essas coisas. Não, pode ser que pegou o seu documento e aí considerou como receita algumas questões que não eram receitas, que era receita fiscal, ou ele lançou como receita fiscal e não é receita. E tem diversas discussões. Você sabe uma que o Paula pegou de um cliente dela esses dias aí, que eu olhei e falei, não é possível que esses caras fizeram isso. Fracionamento de lançamento. Tá entendendo? O que acontece? Na parte tributária, até não dá tanta reflexo. Mas na área criminal, o que eles fazem? Você autuar, aí ele faz um lançamento para o PIS, um para o COFINS, um para o PIS e COFINS de 2008 até 2013, cada um deles gera um processo criminal. Tá entendendo? Só que é o seguinte, quando você vai ver prescrição e outras coisas, e o delegado cada um cai pro delegado e esse manda pra justiça. A Paula viu 8 processos que na verdade eram de uma ação fiscal. Uma única ação fiscal, desmembrou um monte de processo e os períodos. Então tinha assim, 2014, COFINS, 2015, COFINS. Aí o mesmo fato, né? A mesma discussão. Esse que é a razão para reunir os que eu fiz esse livro. E para reunir os processos, Justiça Federal, era impossível, porque eu pedia, o juiz falava que eu estava repetindo um pedido que ele já tinha indeferido e não reunia os processos. E é essa questão que eventualmente no administrativo poderia já ter resolvido, né? Porque a Receita Federal ela poderia ter juntado. E essa questão que você falou do juiz, pode ser que eu esteja enganada, é uma impressão minha pessoal. Juiz que vai para a vara da fazenda para mim, é juiz que tá cansado, tô careca de ver. Fica na Maria da Penha 10 anos, aí ele tá exausto, aí ele vai pra fazenda. Eu tenho essa percepção pessoal, posso estar enganado, tá? Mas é por aí. Já tá esgotado. De execução, porque é um volume muito grande.
eu acho que ele ficou esgotado pelo volume de trabalho. Mas o processo administrativo, ele é importante porque você tem a oportunidade de mostrar para o fisco e falar para ele, fisco, você está errado. Por quê? Por causa disso, disso e disso. E aí pode ser interpretação, não vai ser constitucionalidade, não vai ser relacionada à questão constitucional, mas questões de interpretação, análise diferente de fato, mostrar que os fatos têm que ser analisados dessa forma. Isso tudo você tem a oportunidade de discutir isso no processo administrativo. E aí é excelente, por quê? Porque você vai ter gente especializada analisando aquilo e se tiver uma representação fiscal para fins penais, que é essa questão de, olha, teve uma fraude, tem algo aqui que está errado. Eles fazem uma representação fiscal, essa representação fiscal também fica suspensa, enquanto você discute administrativamente. Então pode ser que essa representação nem vai para frente, pelo fato de você estar discutindo e mostrar, não, gente, não tem fraude nenhuma aqui, eu fiz tudo de acordo com a lei, tá tudo certo, olha aqui, o racional da receita que tá errado. Então, assim, o processo administrativo, muitas pessoas gostam de deixar ele um pouco de lado, mas ele é o mais importante. Paira uma sensação de que no processo administrativo você não vai ter êxito nunca. Então muita gente não quer fazer. E não é isso, e gente. Aí, mas isso é coisa de cliente, é difícil demais. Eles querem economizar o máximo que eles podem, então eles acham que o julgamento na esfera administrativa não vai dar resultado, já quer ir para o judicial direto. E aí perde todos os A razão disso é a seguinte: a primeira instância administrativa geralmente é feita pelos próprios no município. No município, nos estados, é um problema, porque realmente que é uma coisa que a gente fala que é o defesa administrativa para inglês ver, porque ela não é de verdade, né? Você apresenta todas as informações, fala que ele está errado e aí não vai para frente. Então, no caso de município, tem muito município pequeno que não tem contencioso administrativo, não tem essa discussão administrativa efetiva, né? E aí revisa o próprio fiscal que lavrou o auto de infração, revisa. Isso está errado, não é defesa, isso não é processo administrativo efetivo. E muito por uma tradição que eu enfrentei no livro, de achar que o processo administrativo não é de carta marcada. Não é jurisdicional. É entender que esse processo administrativo, como não pode realizar, e aí fica uma coisa mais técnica, mas só para vocês entenderem também o que é a ideia, como dentro do processo administrativo não pode ser efetivamente um juiz, você não é um juiz administrativo, você está ali como o administrador. E aí você pode julgar aquilo como um procedimento, você só vai estar revisando, você mesmo revisando. E não é isso. O racional do processo, principalmente no âmbito federal, é que você vai poder levar isso. A DRJ é composta só por conselheiros do fisco, por julgadores do fisco, né? E a perspectiva de ser julgado diferente do que a Receita Federal entende é pequena. Por quê? Porque eles têm um entendimento de que a Receita, o que consta da normativa da Receita Federal, não pode ser não observado pela DRJ. Isso era o detalhe que eu ia te falar. Como servidor público. Eu participei de um órgão que falava o seguinte: dorme tranquilo quem nega benefício. E isso é uma cultura do servidor público brasileiro, que é o seguinte: ele vê que está errado, mas ele tem medo. Tem medo de bancar determinada posição contra o fisco. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, se você defere um julgamento contra o fisco, ele vai lá e abre um procedimento para investigar. O Ministério Público fica de olho e muitas das vezes nosso sistema permite que sejam formuladas representações que não tenham o mínimo substrato fático. É só a ilação. E aí fazem o servidor que se então nós precisamos de uma reforma também disso, de dar autonomia, porque hoje o pessoal acha, não, todo mundo que está na Receita, todo mundo que está no Estado, se deferir o benefício é porque está levando algum. E não é isso, é porque o cara às vezes tem uma posição formada, mas se ele insistir demais, ele responde administrativamente. Falo isso enquanto servidor, e ouvi várias vezes isso.
dorme tranquilo, quem nega benefício. E aí, olha que horrível, porque assim, no final das contas, é igual eu, pelo menos a minha experiência no CARF, aí no CARF, que é a segunda instância na Receita Federal, você tem a possibilidade de ter julgadores representantes do fisco, que são auditores fiscais de carreira, ou representantes do contribuinte, que é o caso que eu entrei por uma representação, uma confederação de representação. No caso, a minha era a CNT, a Confederação Nacional do Transporte. Então, quando você assenta ali, e como julgador, eu não mais era advogada. Da mesma forma como um conselheiro do fisco, não mais era um fiscal. Ele era julgador. Uhum. E a minha experiência mais positiva que eu tive no tribunal foi exatamente com um julgador do fisco que, depois de ter lido meu voto, falou assim, nossa, vou mudar de posição. Vou mudar de posição, mas não vou mudar de posição. E fala assim, eu vou mudar de posição por causa disso. Desses Você argumentos. usou esse argumento que eu nunca tinha visto ser usado antes. E você me convenceu e acabou que mudou a jurisprudência na Câmara Superior depois desse julgamento. Isso é maravilhoso. Então, é muito legal Muito bom. essa possibilidade que foi favorável ao contribuinte, no final das contas, e foi um julgamento pelo voto de qualidade, que é quando tem um empate, Uhum. o presidente desempata. Ou seja, teve um contribuinte que não votou comigo e ele votou comigo. Porque ele falou, não, eu concordo. Concordo porque disso. E ele era, pra mim, é essa experiência que eu acho que é o ideal que a gente tem que alcançar. É a pessoa que está julgando, ela está julgando como um julgador mesmo. Isento. E é nesse sentido que eu desenvolvi, porque me incomodava profundamente. Paula, essa situação que você viveu. Uhum. É muito comum isso. Eu recebo um auto de infração do ano de 2013, depois um de 2014, depois um outro de 2015. Por exemplo, de ágio, que é uma discussão para pessoa jurídica. Eu fiz uma compra em 2012 que gerou uma vantagem nessa compra, que eu fiz um laudo contábil para isso, sendo bem a técnica, mas só para o pessoal entender. Uhum. E aí venho, em 2012, fiz essa operação. A mesma operação, em todos os anos seguintes, vai refletindo no imposto de renda. E a mesma operação, idêntica. E aí eu tinha, em ano de 2013, 2014, 2015. O ano de 2013, o fisco julgou favorável, falando que o contribuinte estava certo, que o ágio poderia ser deduzido, que estava tudo certo com a operação. Extinguiu aquele crédito tributário. Porque esse é o benefício da discussão administrativa, tá, gente? Quando você ganha administrativamente, você tem a extinção do crédito tributário que foi lançado. Quando extingue o crédito tributário, você vai poder levar aquilo, não precisa mais, o poder público não pode levar aquilo mais para o judiciário. Então isso é excelente. Trânsito em julgado administrativo. Trânsito em julgado administrativo favorável ao contribuinte. Só que o de 2014 pode ser julgado diferente? Óbvio que não, se é a mesma operação. Não, mas não é isso o entendimento hoje. Por quê? Porque não é processo, enfim, tem uma série de questões. Faz coisa transitada administrativamente, mas... Era só para aquele ato. Foi só para aquele Era o ano. mesmo ato. É isso. Então, Não. essa questão de que Não é material, é só formal. Então só Exato. vale para aquilo. É gente, só para. pro ato. E isso é um entendimento hoje E a vigente. segurança jurídica não existe, né? Não, só que aí fica nessa, porque no final das contas, e eu na doutrina tomei porrada, tá, gente? Não tô falando aqui que isso é manso pacífico, não. Mas é uma questão que gera problema porque eu apresento, eu discuto, eu apresento prova, eu mostro, o fisco se convence com o meu racional. E aí, do outro ano, eu tenho que ficar fazendo a mesma coisa. E aí E pode corre ser. o risco dele não se convencer, porque ele vai entender diferente. Porque mudou o julgador, porque é outra pessoa. Gente, isso está errado. Tem que cancelar. E tem um dispositivo no decreto 7235, que é o processo administrativo federal é disciplinado por esse decreto, que fala que quando o litígio é resolvido favoravelmente ao contribuinte, tem que extinguir tudo relacionado àquele litígio. Todas as questões. Então, assim, é uma questão técnica, porque é isso que o Flávio e a Paula estão colocando. Realmente, gente, é técnico. Tem que saber, você tem que correr atrás. Receber um auto de infração, não deixa isso de lado.
vai atrás. Outra forma que também pode ter de processo administrativo, viu, Flávio, que muita gente esquece. Às vezes eu tenho um direito de crédito, fiz um pagamento indevido. Dentro do federal é muito comum. Fiz pagamento indevido, ou eu tenho um ressarcimento de PIS e COFINS e IPI, uma sistemática lá específica de apuração, ou o que seja. Eu vou e faço, às vezes, um pedido de compensação para um débito que eu tenho, fazer um encontro de contas com o crédito que eu tenho. E aí o fiscal vem e fala assim, não, você não tem esse crédito não. Você não tem direito a esse crédito. E aí ele fala, por que eu não tenho direito a esse crédito? Ele coloca lá, que chama despacho decisório. Isso também pode ser levado à discussão administrativa. Então, tanto alto, sempre nesses casos que o fiscal fala diretamente para você, né, contribuinte, que você deve, vai ser ou por meio de um auto de infração ou no despacho decisório, você pode discutir isso administrativamente. Maísa, vai ser sempre assim? Não. A gente tem que olhar o caso a caso. Porque às vezes pode ser que o que você recebeu aí, às vezes, eu tô numa licitação, recebi falando o que é na licitação. Não, isso daí é processo administrativo, é outra coisa. É outra coisa. E eu tô falando de questão tributária. Se veio cobrando tributo, você vai poder discutir administrativamente. E aí você vai poder ter essa discussão em primeira instância e em segunda instância. Nas prefeituras, principalmente, realmente é muito complicado, porque além do próprio fiscal que lavrou revisar, a gente tem o prefeito revisando em segunda instância. E que prefeito vai saber que horas que vai olhar? As exceções, o prefeito não está preparado para isso. E até a equipe mesmo, pode ser que a equipe não vai estar preparada, porque ele vai ter tanta coisa para fazer que o prefeito não vai dar aquela devida atenção. Então, pode ser, eventualmente, dependendo da situação, pode ser que valha a pena levar para o judiciário diretamente. Mas não tem aquela questão de não exaurir a instância não tem necessidade, disso, né? Não tem Para o necessidade. contribuinte, não. Para o contribuinte não precisa. Só que, por que é bom, mesmo nesse caso do prefeito? Porque você vai poder mostrar mais os seus fatos. Você vai poder ver quais argumentos colaram, que argumento que não colou, por que não colou, qual foi a justificativa que eles deram na decisão administrativa. Mesmo nesses casos de prefeitura, como a gente tem a suspensão da exigibilidade, só vai ficar correndo juros, né? Corre juros, tá, gente? Não para de correr juros, não. Ele fica correndo juros. Como só vai ficar correndo juros, você pode fazer um investimento prognóstico aí para verificar, não, peraí, eu vou olhar se aquela argumentação eventualmente pode ser que cola, se tem alguma coisa que é palpável, que dá certo dentro desse contencioso administrativo. No federal eu recomendo sempre vá, porque os julgadores mesmo da DRJ são muito preparados, eles vão olhar o seu caso com um olhar tributário. Isso é um alento, porque a gente, né, aqui, réis mortais, a gente não tem essa visão. Mas eles olham, óbvio que no âmbito da DRJ, muito voltado para o viés do fisco. Infelizmente, que é algo que eu brinco. Mas só de ser institucionalidade de CCE, se o cara tem autonomia para julgar dentro de um padrão argumentativo, beleza. Isso no CARF tem, na DRJ não tem, infelizmente. Agora, o problema acostumada a ver isso. Você vai leva uma autuação de ICMS. Por exemplo, você coloca nesse miojo com o macarrão da cesta básica, que era outra discussão também que tinha na época e tal. Olha, esse miojo é macarrão, pô. Não, esse miojo não é macarrão, não pode entrar na cesta básica, não. Tributação exclusiva. Aí você leva. Parece que você tá falando com um monte de surdo, né? Infelizmente. E aí tem em cada ente, por que eu tô falando do município, do estado? O estado, aqui em Minas Gerais, a gente tem o Conselho de Contribuintes. Lá em São Paulo tem o TIT, tem os tribunais administrativos, que algumas vezes eles são os paritários, que tem representantes dos contribuintes lá no meio. E quando tem um representante do contribuinte lá no meio, é muito bom, porque você vai ser ouvido. Ainda que você não saia vitorioso no final das contas,
pode ser que você consiga convencer alguém da sua argumentação e construir melhor o seu raciocínio. Mais do que isso, existem determinadas práticas comerciais que a Receita chega e coloca aquilo como se fosse fraude. E não é. Às vezes é o uso de determinado segmento de mercado pelo seguinte: o empresário está 200 anos na nossa frente. É porque os caras, para ganhar dinheiro, eles são ninja. O que é? O cara compra na China sem nunca ter visto nada do cara, paga adiantado e recebe. E o cara da China também recebe aqui. Coisa que para nós juristas a gente fica louco. Você fala assim, velho, você mandou 1,5 milhão pro cara. Ele fala, não, é só 2 containers que ele vai mandar disso aí e tal, já tá tal. E se ele não mandar? Não, manda sim, quem vai querer vender mais? Aí você fala assim, velho, empresário vive num mundo de empreendedor. São valores diferentes. Os juristas ficam atrás tentando catar os pedaços para construir uma estrutura. Para construir uma estrutura para eles. Mas faz parte. Agora, o fisco também chega numa dessa e enquadra o cara por lavar dinheiro, ou isso, aquilo outro, porque, ué, quem que manda 1,5 milhão para fora, assim, sem ter nenhum contrato, sem ter nada? Fala, gente, vários. Não é 1, nem 2, nem 3. Porque senão depois você nem consegue concretizar o negócio, né? E é exatamente isso. E na minha tese, né, o que eu busquei desenvolver é exatamente isso, a importância do processo administrativo. Como ele é relevante para o nosso sistema tributário e como ele pode ser usado de forma muito benéfica. E além disso, de que essa decisão final, que é essa que foi favorável ao contribuinte, o que quer dizer isso? É quando o fisco reconheceu que você está certo. Sim. Que essa decisão ela tem que orientar a conduta do fisco. Então é como se fosse uma coisa julgada, mas eu não usei o termo coisa julgada para não ficar parecido com o judicial. É uma estabilidade para a relação jurídica. Porque o fisco vai ter que observar aquela decisão, igual uma solução de consulta. Porque a administração reconheceu, depois de ter ouvido, dentro de um contraditório, dentro da ampla defesa, depois de ter ouvido o administrado, que o administrado estava certo. E essa decisão, ela tem que ser estável. Isso daí tem que orientar a relação jurídica tributária para frente. Então, nesse seu caso, que foi ótimo que você deu esse exemplo, nesse seu exemplo, que era a mesma ação fiscal, gerou diferentes autos de infração, uma decisão administrativa favorável em um desses processos já tinha que ter extinto tudo relacionado à mesma ação fiscal, se é relacionado à mesma questão de direito discutida. Aí, óbvio, gente, que tem umas questões técnicas envolvidas aí nessa questão. A gente tem quais foram as questões discutidas, o que teve de efetivamente de debate, o que foi levado a contraditório, o que teve efetiva participação na formação. Mas olha que legal, o contribuinte é chamado para contribuir a um ato administrativo. Isso que é a decisão administrativa. Isso legitima a decisão e outra, não agride o mercado. O mercado não é personalidade jurídica e tal, mas os economistas falam dele aí e tal. E por quê? Porque é a segurança jurídica que faz com que o empresário... Posso falar, não estou falando do empresário que é sonegador, não, porque isso daí tem os meios. Mas o bom empresário, o cara, ele fez aquilo que a doutora falou. Ó, vai me custar 35 centavos a unidade, com os impostos 38, com mais tal, vai ficar de 50 centavos o custo. Eu vou vender 1,50 com substituição tributária, vou ter que recolher mais tanto, beleza. 1,20 dá para eu fazer. Aí na hora que o cara põe no mercado, fez a marketing toda, aí vem um iluminado e fala assim, não, isso aqui não, esse miojo não é macarrão, não. Esse miojo não pode ser cesta básica. Então, a pacificação das relações de mercado passam pela pacificação do fisco também. Entendeu? Por 2 motivos. Porque o empresário tem que ter o fisco como aliado, vai cobrar a parte dele, mas como aliado também como regulamentador de mercado. A gente vê, por exemplo, teve um cliente meu há 40 anos atrás que
o esquema dos caras era meia nota. O que era isso na época? Você vendia, passava 50% em dinheiro por fora e o resto era a nota com metade. Funcionava bem, até o dia que deu um problema na produção, não entregou e tal, o cara emitiu as duplicatas com base na meia nota e o resto não podia, e isso aí, no final deu o quê? Deu fraude para os dois lados, porque emitiu duplicata sem a cobertura, seu lastro documental, e o outro porque estava estava comprando por meio. Então, nós temos que pacificar isso também, pacificar o empresariado. Isso, gente, é multa, né? Isso que o Flávio está falando, porque assim, não é só caracterizar como infração, né? Quando caracteriza o auto de infração mesmo, no caso do federal, ele vem com uma multa de 75%. E hoje, o que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo para daqui 5 anos para o fisco. Porque o fisco não fiscaliza tempo real, não. Né? Ele não chega e fica fazendo um cruzamento no mesmo dia. Ele vai fazendo o cruzamento... a longo prazo, né? Daqui 5 anos, ele vai revisar aquilo que você está fazendo hoje. E aí, quando ele revisa, ele vem com uma multa de 75%. E aí, quando ele revisa, ele pode vir com uma multa, que é a caso de fraude, simulação, uma multa em dobro. E fraude com lua ou hoje simulação. Agora é 100% no âmbito federal, Lembrando que delimitado. não sei hoje como é que tá, mas na minha época, fraude com lua ou simulação não entra no prazo de decadência nem de prescrição. Então, se você comete uma fraude, não vem com aquela... Tem discussão. Não, mas tem discussão. Você pode ganhar, pode perder, mas aí não é aquele negócio, passou 5 anos, acabou, não. Velho, você pode cair do cavalo. O fisco argumenta que do partir do momento, 5 anos contado da data que ele verificou que teve que teve a fraude. Entendeu? Que teve conhecimento da fraude. Então, aí o céu é o limite, né? Porque, enfim. Agora, nós temos um presidente do Supremo Tribunal Federal falando que a gente pode maleabilizar a interpretação das leis, né? Vai vir até um cara aqui, o Armando ia vir quarta-feira aqui falar sobre que ele está com a tese defendendo que nós estamos partindo para o common law. Porque a lei mesmo é só uma referência. Vai ser um outro programa aqui que ele fala disso. No livro eu desenvolvo muito essa aproximação. Porque não que a gente está partindo para o common law, é porque as duas tradições elas estão naturalmente se aproximando. Então, da mesma forma como lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, eles têm tentado fazer uma aproximação com escrita legal, então muitas coisas lá têm sido feitas com texto legal, a gente também tem se aproximado a dar uma relevância para a decisão. E a decisão tanto judicial como administrativa. E aí, por isso, eu tive que desenvolver isso exatamente para dar essa relevância para a decisão administrativa, para mostrar que ela é uma decisão jurisdicional. Né? É uma tendência essa aproximação das tradições. Bom, doutora Maísa, o Davi já está ali nos chamando, né, Davi? Antes de passar para as suas considerações finais, a gente tem que decidir aqui como é que nós vamos sortear. Eu tenho uma sugestão. A gente livro. faz assim. Quem comentar eu quero no vídeo, todo mundo vai comentar eu quero em quantos dias, Davi? 5 dias? Uma semaninha. Uma semaninha. Boa. Depois a gente pega todo mundo que comentou eu quero sorteio. Ótimo, Combinado? Eu achei ótimo. Então, beleza. Fica desse jeito. Então, você pode ganhar esse livro que chama Efeitos das Decisões no Processo Administrativo Tributário, que vai ser o tema, vai ser o título do nosso... Como é que nós vamos fazer? Você vai ter que voltar? Não, ela vai ter que voltar, inclusive, para falar sobre a reforma tributária. Porque a reforma tributária, eu sabia antes, sabia até o Código Tributário Nacional quase que de cor. Não, você falou o artigo 3º inteiro, né? Você falou você de tributo. A Constituição também, mas é porque quem estuda para concurso acaba você tem que decorar, gente, não adianta. Então, mas a reforma tributária eu não estou acompanhando, entendeu? Então, gostaria que a senhora voltasse aqui para explicar para a gente quais são os dispositivos e justamente essa forma que eles estão vendendo é que vai haver uma simplificação, que você vai reduzir seus custos de escrituração e de pagamento dos tributos e que vai gerar menos dúvidas.
Bom, não. É o que eles estão vendendo. Eu não quero deixar como uma mensagem final o desespero já por causa da reforma. Mas aqui no Brasil a gente vê isso. Os caras dão um título, pacote anticrime. Aí você vê que o pacote anticrime não tem conteúdo nenhum. Entendeu? A venda foi a simplificação. Vamos vender a reforma tributária. Vendemos a simplificação. Passou na Constituição. O que está vindo nos projetos de lei é de arrancar cabelo. Não é simplificação. Nós estamos num país que alguns tributos que estão descritos na Constituição até hoje não vingaram. Quer ver uma? Contribuição de melhoria. Grandes fortunas. Grandes fortunas. Gente, contribuição de melhoria, o que é? Quem tem determinada área que é afetada por uma grande construção, venha contribuir com parte do custo daquela obra. Né? Você sabe por que não vinga? Porque precisa abrir o custo da obra. Isso. Aí, como tem que abrir o custo da obra, as pessoas não instituem o tributo relacionado àquilo. Exatamente. E a Paula já divulgou para a gente aqui que o quê? O cara que fez o projeto de determinada obra era o mesmo que ia executar. Então, no projeto que ele citou, tinha 50 mil toneladas de aço. No projeto que era o executivo, que realmente era 25 mil toneladas de aço. Vai explicar. Agora, como é que a gente explica isso? Eu não sei. Isso também não é objeto nosso aqui, não. Nós vamos ver isso, a parte tributária, na agenda da senhora. Aí a próxima vez ela pode voltar. Queria agradecer. Te pedir para comentar, curtir, compartilhar. Os contatos da doutora Maísa vão estar aí nos comentários do programa. Comentário não, no título lá. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a senhora. Pode entrar em contato comigo. Pode entrar em contato direto com ela e tal. E aí... enfim, é isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Comentem o vídeo, compartilhem, eu fico sempre à disposição do canal. Agradecer muito ao Flávio e à Paula pela oportunidade de estar aqui com vocês. E assim, a gente teve um bate-papo que a gente trouxe inúmeras questões relacionadas à tributação, dentre elas a questão da decisão administrativa e do processo administrativo. E eu acho que a mensagem final procure uma pessoa de confiança para resolver as suas questões tributárias, sendo que o CPMG Advocacia, a Numeris Consultoria, fica sempre à disposição de vocês, caso isso seja necessário. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada, viu? Foi um prazer imenso te receber. Eu espero que você volte, eu vou anotar as minhas dúvidas, porque são inúmeras, e vou guardá-las para a próxima, tá? Combinado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.